Boa noite, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos. Como eu coloquei lá no nosso grupo, né? Que bom, Valéria. A gente vai tentar priorizar os horários do Discord sempre que der do nosso encontro aqui no Discord, ok? Porque aí no final muitas pessoas têm compromisso, precisam sair mais cedo ou não, e também para não se tornar um momento cansativo, né? Acho que o nosso clube é mais um momento de lazer, de troca de experiência, de conhecimento, né? Então a gente não quer deixar fazer com que seja cansativo. E por isso a gente vai tentar priorizar o nosso início às 18h15, ou seja, agora. E a galera, né, vai entrando depois para ir acompanhando a gente. Aí nós também vamos tentar finalizar ali de 19h30 até 19h40, tá certo? Vamos tentar sintetizar, entre aspas, o conteúdo durante esse tempo, né? Aí, como eu falei, vocês podem pedir fala, quando for necessário, né? Ou pode deixar também aqui no chat. A gente sempre lê as mensagens, que são, né, os comentários maiores, vamos dizer assim. E também a gente tira alguns para postagem. Mas é bem tranquilo, né? A gente vai tentar restringir esse tempo, mas a gente pode participar da melhor forma que der, tá bom? E aí hoje, que vai nos auxiliar iniciando, vai ser o nosso colega das coordenadoras. É com o Anel. Quase que com o Anel. A gente pode interagir deixando a mensagem no chat, tá bom? Vamos aproveitar. Aí também. Não, essa parte pode me falar. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite, né? Boa tarde para quem estiver em algum lugar que ainda tem sol, que acontece. Mas, Mais. é, enfim, hoje a gente vai ter dois capítulos que, sinceramente, são dos que eu acho mais interessantes dentro de Senhor dos Anéis. Já estamos ali mostrando ali a Sociedade do Anel. E assim, nesse primeiro livro, no Tolkien, eu preciso destacar especificamente dois capítulos que têm uma importância estrutural que eu considero um pouquinho maior do que os outros. Não que os outros sejam ruins, mas é porque esses capítulos específicos, eles vão ter informações que vão pesar muito na história daqui para frente. Esses dois capítulos são justamente A Sombra do Passado, lá no livro 1, que já foi debatido aqui, e agora O Conselho de Elrond, que, surpreendentemente, ele é um capítulo que eu já vi comentários bem divergentes a respeito dele. Tem muita gente que, assim como eu, gosta desse capítulo, porque afinal é onde a gente vai ter muitas informações, muita coisa importante acontecendo, mas ao mesmo tempo ele é um capítulo um tanto quanto parado. Você vai ter ali basicamente um grande debate. Mas vamos voltar um pouco. Deixa eu compartilhar aqui logo minha tela. É, Se der algum problema, por favor, me avisem. Por favor mesmo. Mas enfim. Bom, todo mundo está conseguindo ver. Se alguém, por acaso, notar algum erro, me avise por voz mesmo, porque eu não estou conseguindo ver a tela do Discord, mas enfim. De qualquer forma, bom, temos os dois capítulos que serão debatidos. E o primeiro destaque que eu quero fazer é especificamente sobre Valfenda. Porque, tudo bem, é um local que a gente já conhece por ter vindo lá do Hobbit, mas Valfenda, também conhecida por Imladris, foi o reino de Elrond, e durante a Terceira Era, não, foi o reino de Elrond durante a Terceira Era. Foi um dos últimos reinos dos Elfos na Terra-média, e muito da história e arte dos Elfos foi preservada ali. É um local de paz e beleza sem limites. Por que eu acho importante destacar Valfenda agora, se a gente já viu isso no Hobbit? Por conta do contexto. Quando vem lá no Hobbit, a visita do Bilbo e dos anões, né, dentro de Valfenda, ali como a última casa amiga, nós temos uma descrição bem simples, bem parcial e até bem rápida do que seria esse local. Basicamente, é dito que é a casa de Elrond. Só que aqui a gente já vê que é algo muito maior. É um dos últimos
redutos protegidos realmente da Terra-média. E agora que a gente está entrando numa era muito mais sombria, com os Cavaleiros Negros à solta, entre outros perigos, esse local se torna muito mais do que a última casa amiga. É um literal porto seguro e igual a esse a gente não vai ver por um bom tempo. Então é importante a gente ter esse destaque. Sem falar que é para onde o nosso amigo e o Bolseiro acaba indo parar no final da história. É onde ele vai chegar para terminar o livro dele, que é o que ele menciona lá no começo da história. Ele precisa de um lugar para terminar o livro. E é justamente ali em Ladres que grande parte do livro vermelho do Marco Ocidental acaba sendo produzida. Muito sendo, aliás, notas sobre as aventuras do Bilbo, tudo aquilo que ele vê, mas também contendo traduções feitas pelo próprio Bilbo de diversas histórias que ele encontrou ali em Ladres. Seja de outros elfos, seja de registros que ele encontra ali mesmo. Porque, como está destacado aqui, muito da história e arte dos elfos foi preservada em Ladres. Então, é um local muito bonito, muito grandioso e muito protegido. E isso vai ser importante a partir de agora, justamente pelo que acontece no capítulo, né? O primeiro capítulo que a gente tem no livro um, no caso no livro 2 da Sociedade do Anel, capítulo um do livro 2, é o Muitos Encontros. E uma das primeiras cenas é justamente Frodo acordando e finalmente reencontrando com Gandalf. Como vocês devem se lembrar, Gandalf havia se atrasado. Por alguma razão, a gente ainda vai descobrir quais os motivos fizeram Gandalf se atrasar. E o Frodo, ele estava vindo de uma situação de perseguição bem séria. Ele estava sendo perseguido ali pelos Nove Espectros. Ele consegue fugir ali com o auxílio do Glorfindel, acaba confrontando eles no Val do Bruinen. Essa cena, inclusive, é diferente no filme e no livro, depois eu comento um pouco disso. Mas aqui é o Frodo quem acaba ficando sozinho de frente a esses inimigos. Então, a gente vinha de um capítulo onde a tensão era muito alta. Nesse capítulo dos Muitos Encontros, a gente vai ter finalmente um respiro. Depois de tanta intensidade na jornada do Frodo, ele finalmente pode reencontrar seus amigos, Gandalf, Bilbo. A gente vê que lá também vai estar o Elrond, obviamente, assim como dos anões que fizeram companhia ao Bilbo lá na primeira jornada. O próprio Glóin, o pai do Gimli, aparece ali. E esse primeiro capítulo ele vai ter algumas interações e ele vai ser realmente para os personagens finalmente respirarem um pouco mais aliviados. E, enfim, até aqui, alguém tem algum comentário que gostaria de fazer? Só voltar aqui para o Discord. Deixa eu... Valdomiro, eu eu consigo acho te que ouvir bem no caso, mas. Ah, tá, voltou ao normal. É porque eu pensei que o slide botar na... tava travado, mas tá. É porque pode estar travado, porque o meu computador ele não está tão bem, mas Continuando. enfim, posso continuar, né? Enfim, um dos pontos que eu queria destacar do capítulo dos muitos encontros. Opa, voltou pro primeiro, foi? Deixa eu passar aqui. Não, tá no muitos encontros mesmo. É porque pra mim aqui ficou no primeiro de novo. Mas enfim, um dos pontos que eu queria destacar aqui é, primeiramente, a reação do Bilbo ao se reencontrar com aquilo que eu considero um dos grandes vilões da história, o Um Anel. A gente percebe ali uma certa sombra perpassando o rosto dele quando ele encontra o Frodo, e o próprio Bilbo acaba meio que se afastando depois disso. Justamente por conta da gente ver nessa cena o quão pesada é a influência do Um Anel. A gente tem que lembrar que, diferente do filme, o Bilbo ele tá longe desse anel há 17 anos.
Ele deixou o anel com o Frodo lá na festa de aniversário dele, ele foi embora 17 anos atrás e só agora tá revendo esse objeto. E ainda assim é uma influência muito pesada e muito nefasta no Bilbo. Ele tem ali uma sombra e o Tolkien faz uma descrição. Deixa eu até ver se eu consigo encontrar aqui, porque é uma descrição que eu achei que se assemelhava muito à descrição que a gente tem do Gollum nesse momento. Provavelmente não vou achar porque eu esqueci de marcar no livro especificamente, mas enfim, isso acontece quando a gente já está tendo ali a refeição e o banquete em Valfenda, agora que as coisas estão um pouco mais, um pouco menos preocupantes, na verdade, porque finalmente estamos num lugar seguro. E, enfim, outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é mais sobre o aumento da mitologia em torno de Senhor dos Anéis, e são as canções. Porque aqui tem aquela que é a minha canção favorita da obra de Senhor dos Anéis, que é a canção de Elendil. Ela é cantada pelo próprio Bilbo. Eu não coloquei ela no slide porque eu não achei. Ela é muito longa e eu acho que ia acabar ficando um pouco maçante de ficar lendo. Mas eu acho muito interessante. E eu gosto das duas traduções, tanto da Martins Fontes quanto a da HarperCollins. Eu acho que elas têm saídas muito interessantes para problemas que podem ser apresentados nessa transição do inglês para o português. Ah, aí tem o poema que eu gostaria de destacar, é um poema que existe em élfico, que no caso é dedicado ali a Elbereth, que inclusive acaba sendo de grande ajuda para o Frodo um pouquinho antes, porque afinal é a menção a Elbereth que acaba afastando os espectros. Eu coloquei aqui no slide também. Bom, eu não consegui achar, infelizmente, uma versão em português, pelo menos não uma oficial, então eu optei por deixar ela aqui em inglês mesmo. Depois, no grupo, eu vou enviar lá as traduções que eu encontrei para essa canção, mas é interessante o fato dela ter permanecido em élfico, de não ser algo que o Tolkien traduz dentro do livro, só vai ser traduzido em material extra. Valdeir, Oi? é o que de ti é? Alguém tá com o microfone ligado? Só um instante. Acho que tem uma galera conversando aí perto de ti. Fecha a porta. Ah, tu tá botando os slides também porque ainda tá no do condado. Eu acho que tá parado o mesmo slide, Wallace. Pronto, agora tá no Nile Breath. Pronto, aqui, como eu estava dizendo, eu optei por colocar no slide mesmo somente a versão em inglês, basicamente porque não encontrei uma versão, uma tradução que me agradasse tanto em português e também não é nenhuma oficial. Mas enfim, eu vou ter que passar assim porque não está mais abrindo direito. Enfim, aqui já é chegando no conselho, mas enfim, no final das contas, esse capítulo ele acaba sendo interessante como sendo ali um capítulo mais calmo. A gente já veio de tanta tensão, tanta ação nos capítulos anteriores. Aqui a gente já vai ter um pouco mais de tranquilidade, eles vão repartir histórias. A gente tem uma explicação diferente da do filme para aquela onda feita de cavalos que acaba arrastando os espectros. No filme dá a entender que foi algo que a Arwen acabou produzindo, enquanto que no livro a gente vê que não foi bem assim. Aquilo ali é algo muito grande para apenas um elfo conseguir lidar. O próprio Gandalf tem ali a sua participação. E, enfim, isso acaba salvando o nosso amigo Frodo e a gente chega finalmente em Valfenda. O próximo capítulo, ele já é um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais pesado, e a gente chega no Conselho de Elrond. E aqui a gente já conheceu basicamente todo mundo, a gente já sabe quem é Elrond, quem são os anões, que tá ali basicamente Glóin e Gimli, e tem o Boromir também. Boromir que inclusive eu devo comentar, neste capítulo específico, nos dois, no Muitos Encontros e no Conselho de Elrond, desses dois capítulos o Boromir é o personagem mais chato que tem.
Não sei se alguém vai discordar de mim. Se tiver ali alguma discordância, por favor, é, se apresente e aí a gente pode debater os pontos. Mas é porque ele é um personagem muito desconfiado e muito questionador. Ao mesmo tempo, ele é bem pessimista quanto a certas situações. Mas enfim, o que vai acontecer nesse conselho? Aqui, finalmente, a gente vai ter a explicação completa da história do Anel. É, de onde ele veio, como ele acabou parando no condado. O próprio Bilbo, ele tem ali uma posição até de respeito perante os outros para poder falar a história dele. Então, é um capítulo cheio de informações. E é isso que acaba tornando ele um capítulo bastante denso. Ele é um dos mais longos e um dos mais complexos de se ler. Muita gente, inclusive, trava nesse capítulo. Porque realmente é um capítulo sem muita ação, é mais as pessoas discutindo. Ali também a gente vai ter a história do Gandalf, do porquê que ele se atrasou, e também a revelação mais pesada de todas, aquela que ninguém queria ouvir, que é a de que Saruman o Branco nos traiu. Ele agora é Saruman de muitas cores. E por que que isso acaba sendo relevante? Porque o Saruman, em tese, deveria ser ali o grande pilar para se opor ao domínio do Sauron. Saber que ele agora caiu em desgraça e começou como eu posso dizer, começou a querer o poder para si, isso acaba por minar muito os nossos aliados, minar muito a nossa força, e isso desanima todo mundo ali. Nessa história que o Gandalf vai contar, a gente de novo tem uma diferença entre livro e filme, e aqui eu vou ressaltar um pouco mais. No filme, logo depois de encontrar com Frodo, Gandalf vai até a Orthanc para poder pedir conselhos a Saruman, enquanto que no livro a gente tem a participação do Radagast, Mago Castanho, que na adaptação para cinema só foi surgir ali quando foram fazer a adaptação do Hobbit. Mas aqui é o Radagast que acaba avisando o Gandalf, e o Gandalf, e esse detalhe é muito importante, pede para o Radagast avisar aos aliados para onde é que ele vai. Nisso, quando ele chega, acaba acontecendo uma cena até bem semelhante com a que temos no filme. Gandalf e Saruman discutem e Gandalf no final fica preso ali na torre. É por isso que ele se atrasa e ele acaba sendo resgatado também pelas águias, só que de novo em um contexto diferente. Aqui as águias vão até lá basicamente por conta do Radagast. Ele acabou sendo bem relevante nesse ponto da história, meio que para ser esse ponto de transição. Ele ainda não havia aparecido, a gente vai ter ali notícias dos outros magos, mas nada que seja tão impactante. Mas enfim, continuando, a gente finalmente tem ali o momento das pessoas escolherem quem é que vai levar o anel até Mordor, e ninguém aparentemente quer. No caso, a gente até lembra que todo mundo fica até meio aliviado quando o Frodo se prontifica. Mas aqui eu já tô me adiantando. Algum comentário aqui? Sim, e eu já ia responder Michael, inclusive. Ele fala ainda em relação ao capítulo passado, né? Relendo esse capítulo, vi uma semelhança que talvez tenha sentido, que é que a ser que é o que aconteceria com Frodo se os Cavaleiros Negros acertassem seu coração com a faca de Morgul. Se por acaso eles conseguissem, Frodo seria um escravo deles em vez de morrer semelhante com o processo dos caminhantes brancos de Goth. Eita, meu Deus! Quando o Bilbo falou, Olá, Frodo, meu rapaz. Vocês também ouviram a voz de Bilbo? Ah, isso não. Outra coisa, Frodo, Sam, Merry e Pippin deixaram Aragorn numa situação embaraçosa, eu também acho. Em muitos encontros, foi Frodo ao chamar Aragorn de passo largo na frente de Bilbo, e Aragorn teve que se explicar. Boa noite, Igor. Pronto, esses são os comentários de Maicon. Quem foi que pediu a fala ao Maicon? Pronto, Pediu a Maicon fala. pediu a fala.
Antes dele falar, só comentando, bem rápido. Quando Aragorn diz que tem muitos nomes, acreditem nele. Só isso mesmo. Pronto, Michael. Pode falar. Opa. Boa tarde, pessoal. Dá de ouvir? Oi, oi. Sim, Michael. Pode falar, a gente tá te ouvindo. Rapidinho, é sobre a questão da música que o Valdemiro comentou, sobre falar de Elbereth. Quem comenta ali tem um elfo que comenta ali com ele, o tal de Lindir, né? Tem no livro ali chamado Contos Perdidos, tem um momento que o personagem principal lá encontra uma ilha que é a tal Toeressa, e ele acaba encontrando o elfo lá que conta histórias para ele, chamado Linder, algo assim. E aí ele conta exatamente essa história da criação do mundo até o momento ali acho que o final da Primeira Era, quando o Elendil leva Silmaril para o céu, né? Que é o que conta a música do Bilbo, ali no Mundo dos Encontros. E aí, no filme aparece essa imagem desse cara, dizendo que é ele que conta, né? Que brinca com o Bilbo ali, dizendo que parecia que não sabia que a história era do Bilbo ou era do Aragorn, não sabia dizer quem escreveu o que naquela parte. Mas me faz pensar que se esse elfo que contou essa história pro personagem principal do Contos Perdidos não venha a ser esse mesmo personagem, porque teve muitas trocas de nomes, né, entre Contos Perdidos e que foi pro Silmarillion, por exemplo, e que veio pro Seus Anéis. Mas quando a gente vê as mudanças de nome, principalmente do Contos Perdidos para o no finalzinho. Michael, repete, por favor. Deixa Contos Perdidos. Eu pelo menos ouvi. Dos Contos Perdidos. Depois que Do esse cara. Contos Perdidos ali. E tem o cara, ele é o filho do. O cara que tá lá é o filho do Erendil. Ele chega na ilha e escuta histórias do mundo. E ele escuta de um personagem chamado Lindir. Daí, quando foi transformado no Silmarillion e nas histórias dos Seus Anéis, legendário no caso, muitos nomes trocaram de nomenclatura. No finalzinho ali, o nome todo. E aí, quando ele brinca com o Bilbo ali, dizendo que não sabia quem era, que tinha contado as histórias, realmente se era Bilbo ou era Aragorn, esse cara já tinha contado essa história do Contos Perdidos. Eu acho que ele só quis fazer uma brincadeira com o Bilbo ali para mostrar o quão semelhante é a história dele, do Contos Perdidos, para a história do Bilbo cantada em muitos encontros. Não sei se eu consegui fazer entender. Não, deu pra entender sim. No final, o que acaba acontecendo é que o Tolkien, ele mudava de ideia. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Se não foi algo que foi publicado enquanto ele estava em vida, aí a gente pode ter esse questionamento. Se não houver nenhuma, como posso dizer, nenhuma contradição entre essa história e o que está dentro dos livros que foram publicados ali enquanto ele estava vivo, então eu acho que é possível assumir sim que faz sentido essa ideia. Mas é aquela coisa, a gente tem que prestar atenção em vários detalhes no final das contas. Tem um comentário aqui da Nayana. Deixa eu. Lente, se tu continuar, por favor. Tem uma passagem que ela não se recorda direito. Se quando Frodo encontra Bilbo ou com Sam, que fala sobre os diferentes elfos de Valfenda. Que haviam majestosos e sábios. Que haviam majestosos e sábios, alegres e divertidos. Só lembrei dos elfos de O Hobbit, é verdade. Muito brincalhões, cantando música meio galhofa. Nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Sobre a comitiva de Thorin que chegava em Valfenda. Ah, sim, a voz dos atores. Eu também leio pensando na voz dos atores do filme. Inclusive, esse cara aí, esse Lindy, foi aquele que no filme, né, disse... Eu acho que foi que eu leio seu
não esteja enganada, que disse pra Arwen, minha senhora, você não pode ir embora assim. Quando ela quis voltar, né, daquela caminhada para os portos. Era esse carinha aí que disse isso pra ela. Pronto, pode continuar. Acho que foi Pegando isso mesmo. aqui, é, só pegando aqui de novo o comentário da Nayana, isso aqui é bom para a gente perceber também, de novo, a diferença entre o clima que a gente tem no Hobbit e o clima que a gente tem em Senhor dos Anéis. No Hobbit, os elfos eles estão muito mais bem de vida, eles estão muito mais alegres, eles estão ali cantando, brincando com todo mundo, enquanto que aqui é tudo mais sério, mais pesado. De novo, isso tanto pode refletir, de certa forma, o clima que a Terra-média está passando, como também a mudança no próprio estilo do Tolkien, a ideia que ele queria passar em cada livro. A gente não pode esquecer que o Hobbit, ele se trata de uma história feita para crianças, enquanto que o Senhor dos Anéis, a gente pode dizer que ele subiu o nível numa barra um pouquinho acima. Ele se torna um texto até mais denso e mais pesado. E, enfim, muita gente acaba reclamando. Eu acho que até melhorou, mas isso daí é opinião pessoal. De qualquer forma, retornando aqui aos comentários sobre o capítulo, eu vou terminar de resumir logo o Conselho de Elrond, depois a gente retorna para comentar outros pontos específicos de dentro do capítulo. Ainda nesse conselho, a gente descobre o destino de Gollum. Porque a última vez que Gollum foi mencionado, ele tinha sido capturado, estava ali sendo cuidado pelos elfos da floresta. E nesse capítulo, acaba que a gente percebe que o quão relevante seria se o Gollum tivesse ficado preso. Ele precisava estar lá. E o Legolas surge justamente com a informação de que Gollum acabou fugindo. É uma notícia também trágica para o conselho, mas ao mesmo tempo também a gente tem ali a possibilidade de se articular em cima disso. Porque, querendo ou não, o Gollum ele tem muitas informações. E ele não é uma criatura muito fácil de se pegar. O Aragorn teve muito trabalho junto com Gandalf e, enfim, é algo bem complexo, bem intenso. A gente também vê ali um pouco do interesse de cada grupo que está presente na reunião. E aqui eu queria destacar de novo o Boromir, porque ele é o único que, além do Frodo, parecia estar disposto ali a carregar o anel. Sobre o Boromir, ele vai ter um pouquinho mais de peso mais tarde. E curiosamente, o primeiro a se oferecer é justamente o Bilbo, que ele fala: fui eu que comecei essa história, então eu que tenho que terminar. Por que que se recusam? Por dois motivos. Primeiro, o Bilbo ele já não é lá muito jovem, ele já tem ali seus 128 já? Me corrija se eu estiver errado, porque ele fez 111 lá na festa de aniversário, passaram 17 anos, né? E, enfim, ele já não é mais jovem, e ele sofreria muito mais a influência do anel. E além disso, que é o que eu acho que é a resposta mais pertinente, a história do Um Anel não começa com Bill, começa muito antes. E aqui a gente já vê toda a construção dessa história sendo tecida pra gente. É aqui que a gente tem revelado qual a origem do anel, que a gente já tinha começado a ver lá nas Sombras do Passado. É aqui que a gente vê o caminho que ele fez até chegar até o Frodo, e é assim que a gente vê também a história do Isildur. E por que que o anel é chamado de a ruína de Isildur? É justamente por conta de ter causado a morte do antepassado do Aragorn. Aí tinha o microfone tinha dado um defeitozinho aqui, não sei se eu fiquei sem voz por um tempo. Mas enfim, como eu estava dizendo, aqui a gente finalmente vai ver a história do Isildur, todo o caminho que
aconteceu até o desastre que levou o anel a ser perdido. Ele foi perdido justamente aonde o Gollum encontraria. A história do Gollum a gente vê lá na Sombra do Passado. É diferente do filme aqui, não tem tanto mistério em cima disso. Mas é interessante a gente ver essa construção dentro da história. No fim, fica decidido que a gente vai. O que é preciso ser feito para destruir um anel. E é uma situação bem séria. E a gente vai se organizar. Basicamente, o capítulo ele termina dessa forma. Eles vão se organizar para levar o anel até o local onde ele precisa ser destruído, até a Montanha da Perdição. Mas é curioso que não é aqui que a gente vai ter a icônica frase do filme, que é justamente quando o Elrond reúne ali os 9 companheiros e fala: vocês serão a Sociedade do Anel. Aqui é um pouco diferente. As coisas não são tão cinematográficas. E o último destaque que eu queria dar, que é um ponto que eu acho bem relevante, é esse detalhezinho aqui, o poema do anel, o verso do anel, no caso. E pela primeira vez a gente vê ele nas palavras da língua de Mordor. É um trecho dito pelo Gandalf e é aquela coisa, ninguém jamais disse essa palavra em Ladris. Ninguém jamais falou nessa língua. Acaba sendo uma cena bem tensa, porque afinal o próprio clima muda, afinal a própria pronúncia dessas palavras se torna assustadora, e a gente vê o quão séria está a situação. Porque se lá no condado Gandalf não se atrevia a dizer essas palavras, aqui ele fala porque o perigo já está em todo lugar. Então eu acho que isso daí é um ponto que acaba sendo bem relevante. Mas enfim, mais algum comentário que alguém gostaria de fazer? Sim, nós temos um comentário aqui. É, Primeiro tem o da Nayana, que ela diz: o conselho muito mais elaborado que os filmes, Bilbo participando, todos com algo a falar, debate de fato, uma profundidade muito maior. Tem sido muito bom reler tantos anos depois, quando as imagens dos filmes estavam muito mais gravadas na memória que as do livro. Eu lembrava que haviam diferenças entre o livro e o filme, mas relendo hoje, vejo que saem muito maiores do que eu lembrava. Saí não. É, isso aí. Ah, o comentário do Michael. Minhas notas sobre o Conselho de Elrond. Vou escrever porque tô com a... Ih, a gagueira é estranha. Tudo bem, Michael. Vou ler pra você. 1. Gandalf cita indiretamente a maldição de Mandos, onde a traição é o pior inimigo. E, e ela meio que continuou das Silmarils até o Um Anel. Boa colocação, hein? 2. Será que Gil-galad morreu enforcado? Isildur cita que a mão de Sauron, que era quente, era a que destruiu Gil-galad. Eu fiquei imaginando Sauron erguendo ele pelo pescoço, viu assim, né? 3. Será que a árvore que Gollum subiu foi a mesma que Bilbo subiu para ver onde estava a Floresta das Trevas? Era também uma árvore alta que só um hobbit subiria. Não sei, hein? Não penso não dessa forma, mas... Nayana, como discutirem a possibilidade de enviar o anel ao Tom. Laís Shawani diz que Sauron pegou Gil-galad pelo pescoço e incinerou ele. Tadinho, gente, pobre do Gil-galad. São esses os comentários, Valdir. É interessante, porque aqui eu acabei lembrando um detalhe que eu não coloquei nos slides, mas que é muito relevante. Tom Bombadil é citado como uma das figuras mais importantes dentro desse conselho. E, curiosamente, ele não foi convidado. Tem esse detalhe. O Tom, ele é o tipo de pessoa que não costuma sair de casa, mas o pessoal se esqueceu até de convidar o cara para o conselho. Ali a gente pode ver que os nossos protagonistas acabaram vacilando um pouco. Mas seria sim uma possibilidade enviar para o Tom. Só que é aquela coisa.
não seria uma solução definitiva. Seria basicamente você retardar um trabalho que precisaria ser feito depois. Então não poderia guardar o anel o tempo todo, e é justamente esse um dos pontos que acaba quebrando um pouco essa, essa ideia dentro do conselho. Mas, de novo, devemos citar Tom Bombadil, o personagem mais importante do planeta, da Terra-média. Mas, enfim. De qualquer forma, sobre a estrutura do conselho, a gente realmente percebe que ele é bem mais elaborado aqui no livro do que ele poderia ser dentro do filme. E uma decisão que eu acho que é interessante por parte do Peter Jackson na hora de fazer as cenas do filme é de que algumas informações que a gente recebe no conselho, dentro do filme a gente vê antes. Por exemplo, toda a questão entre Gandalf e Saruman, a gente vê em flashbacks, em algumas cenas anteriores, o que torna o conselho dentro do filme um pouco mais enxuto. Tipo, dá a impressão de que foi uma reunião ali de meia hora em que eles só formaram ali a sociedade e depois foi todo mundo dormir. Não é bem assim no livro. A gente vê que realmente foi um debate intenso, que havia vários pontos a ser discutidos, porque afinal a crise é na Terra-média inteira. Então cada um vai ter que ter o seu espaço para falar. Gandalf vai falar, Bilbo vai falar, os elfos, os anões, que inclusive a gente vê o quanto essa crise é grave também através dos olhos dele. Lá na Montanha Solitária, a gente percebe que o Sauron já enviou ali seus lacaios para terem ali tentarem ter ali uma certa influência, porque afinal é um ponto estratégico. E aqui a gente vê também, de novo, isso aí significa um pouco um dos motivos pelo qual o Gandalf ajuda os anões a enfrentar o Smaug. Porque imaginem que a gente chega no meio dessa crise inteira em que Sauron está começando a espalhar sua força pela Terra-média. Lá na época do Hobbit a gente tinha as notícias do Necromante ressurgindo e tudo. Mas imagine que você chega nesse ponto crítico e quem está na Montanha Solitária é o Smaug. Tudo bem, ele não seria um lacaio do Sauron, não imagino isso, mas imaginem um dragão ali ao invés de um reino restabelecido de aliados anões. Como é que não seria a problemática dessa situação? Se já é grave, tendo ali o Dain Pé de Ferro, se eu não me engano, né, como governante da Montanha Solitária, imagina se fosse o Smaug. A gente também tem algumas notícias tristes sobre o que aconteceu na tentativa de retomar Khazad-dûm, mas isso aí é o que, de novo, a gente vai ver mais especificamente um pouco mais à frente. E, enfim, algum outro comentário? Eu acabei me perdendo aqui. Sim, alguns comentários aqui. Deixa eu só voltar as mensagens. Ainda acerca da árvore, né? Se Frodo subiu na última árvore. Bilbo subiu em uma árvore distante de onde ficava o reino de Thranduil. Então, mas Elrond fala que foram convocados, mesmo que ninguém os tenha convocado de fato. Acho que esse chamado tem um dedinho dos Valar ou de Eru. E aí o Michael diz que penso que não colocaram Tom Bombadil e Glorfindel nos filmes para quem só assistiu não pensar do porquê eles não fizeram parte da sociedade, sendo eles tão fortes. Deixa eu ver aqui o outro. E a Naina diz, e acredito que Tom não iria mesmo que convocado. Ele não se metia em assuntos que não lhe interessavam. Certo é ele. Como Gandalf fala que se o anel fosse para ele, provavelmente o esqueceria ou perderia. Ai, o Tom é o melhor, gente. E o Igor Kogoy também pensa assim. O Evandro comenta assim, chegaram ao ponto de substituir Glorfindel pela Arwen. Olha, aí eu não vou nem falar dessa adaptação que eu gostei, mas sei não, viu? E aí o Michael ainda comenta, só quem assistiu até se pergunta por que não chamaram as águias, é verdade. Tudo as águias é o socorro. E o último comentário da Nayana, ela fala que fato que para o filme seria mais complicado aceitar ou explicar de forma plausível aceitarem Merry Pippin no lugar de Glorfindel, mesmo com a intervenção de Gandalf em nome dos hobbits. Pois é, aqui, comentando aqui. Pronto?
Bom, comentando aqui primeiro a questão da árvore. É aquela coisa, dá pra gente especular. Tem muita coisa dentro de Senhor dos Anéis que a gente especula e teoriza em cima. Isso eu acho que faz parte da fantasia também, é a gente não ter a resposta escrita em pedra para tudo. Isso torna um pouco mais interessante porque. E o resultado tá aqui, né? O livro é de 54, a gente tá aqui comentando ele até hoje, é porque tem algo de especial. Sobre o chamado Tem um Dedinho dos Valar, o de Eru, isso é bem plausível, principalmente considerando que o Tolkien ele já estava trabalhando no Silmarillion há um certo tempo, até antes mesmo do Senhor dos Anéis, se a gente for pegar ali os primeiros contos que acabariam fazendo parte do Silmarillion. Enfim, penso que não colocaram o Tom Bombadil. Ah, sim, sobre eles não estarem no filme, realmente esse detalhe é para deixar o filme mais enxuto, para você não ter tanta informação dentro ali do que já é muito informativo. Tipo, o primeiro filme, na versão estendida, ele tem quase 4 horas, se eu não me engano, é 3 horas e 50 ou alguma coisa assim. Colocar o Tom Bombadil em Glorfindel seria mais detalhes para serem explicados. E sobre a questão da substituição do Glorfindel pela Arwen, foi uma adaptação que eu sinceramente não acho que seja necessariamente ruim. A Arwen é uma personagem boa. E ali eu acho que a intenção do Peter Jackson ali foi apresentar a personagem um pouco mais cedo pra gente já simpatizar com ela logo. Porque afinal, mais pra frente a gente tem alguns detalhes que vão ser relevantes em relação a Arwen. Não vou falar muito aqui pra não estender além dos capítulos que estão sendo discutidos, mas eu acho isso uma adaptação interessante. O Tom Bombadil é aquela coisa, é o mesmo motivo pelo qual eles não colocaram o, o salto de tempo ali de 17 anos entre a festa do Bilbo e a saída do Frodo do Condado. Ficaria coisa demais para ser abordada no filme e eu acho que o Peter Jackson ele queria dar uma sensação maior de emergência. Mas agora, uma adaptação que eu acho discutível é a forma como o Frodo foge ali no Val do Bruinen. Isso aqui é pegando um pouco do capítulo passado, mas no livro o Frodo ele se posiciona em contra dos espectros. Depois a gente descobre mais detalhes sobre isso, mas acaba dando ali uma força a mais pro Frodo que no filme acaba não acontecendo porque ele tá já acompanhado pela Arwen. E no filme eu acho que o Frodo ele é um personagem muito reativo, por assim dizer. Depois eu comento mais sobre isso, mas é que os eventos acontecem e o Frodo ele vai ter uma reação enquanto a esses eventos. Enquanto que no livro ele é um pouco mais ativo, ele assume mais a liderança. Isso acaba sendo interessante. Provavelmente Tom Bombadil realmente não aceitaria aí mesmo que fosse chamado, mas é aquela coisa, pelo menos podiam ter mandado convite, ele guardava ali na coleção dele. Se ele perderia ou esqueceria o anel, disso jamais saberemos. Provavelmente sabemos que sim, porque Tom Bombadil é muito específico de se discutir. Sobre as águias, tem motivos, depois eu explico. Quando a gente chegar lá, eu explico o porquê das águias, mas enfim. De qualquer forma, eu acho que são esses os detalhes que eu teria para discutir no comentário. Alguém gostaria de falar, de debater? Alguém, pessoal? Alguém quer pedir fala? Olá, pessoal. É bom a participação de vocês também, né? Enriquece bastante ter várias visões da mesma história. Sim, pelo menos discordem aí. Ou podem deixar nos comentários. Enquanto tem quem A estiver por questão, aqui. Pode falar, Evandro. assim, só aproveitar que ninguém vai falar, acho que aquela questão mesmo deles não terem ido com as águias e por aí vai. Isso é um meme desde a era do início dos filmes, naquela época do Facebook, entendeu? Mas, inclusive, eu não sei se você próprio, Vladimir, não se lembra, a gente teve uma conversa há uns
naquela escola em Monsenhor Tabosa, Dr. Bezerra, falando sobre a possibilidade deles irem com as águias, né? Só que é o seguinte, nós acreditamos o seguinte, que não é uma possibilidade, poderia ser uma possibilidade, mas não seria assim tão simplesmente, na forma mais simplória de entrar em Mordor, né? Porque se a gente ver ali um mapa de Mordor, no caso, a gente vê o tanto que é quase intransponível aquela região, né? Se vocês verem ali, ela é cercada por duas cadeias de montanhas, entendeu? Que é as Eredlifui e as Eiffelduaf, que fica voltada para o oeste da Terra-média e para o sul. E as Eredlifui fica voltada para a região de Rovênia, né? E sabemos que tem os portões negros ali e tal, que a região de Udum, a região de Morannon, entendeu? Só que acreditamos o seguinte, que de forma terrena é intransponível. Pelo menos nessa questão de entrar com um grande exército, a gente até vê ali o Boromir falando no caso. Mas a gente vê ali no caso as próprias bestas aladas ali no caso. Que não seria assim tão simplesmente fácil, né? Entrar em Mordor e levar o Anel de Sauron até a Montanha da Perdição, né? Acho que haveria certas perdas ali dentro da sociedade. Então, acho que se não fosse toda essa questão acho que eles tinham um plano, assim, até chegar perto da região de Mordor, haveria ser um plano maior, né? A gente sabe que houve o acontecimento do Gandalf ter caído em Khazad-dûm, o Boromir ter morrido em Amorreno, e a sociedade ter se dividido, e apenas ficou a missão com Frodo e Sam, depois com Gollum. Essa é a minha opinião. Acho que não seria tão simples ir, né, pra Mordor com as águias, né? Pois é, aquela coisa, as águias, até a própria Ana comentou aqui, né, que nos livros elas não são solução para tudo, que nem dá a entender nos filmes. E isso aí é uma adaptação que eu acho realmente questionável do Peter Jackson, porque no filme, principalmente na cena da fuga do Gandalf ali da Orthanc, no filme aparece primeiro uma mariposa, o Gandalf sussurra ali um pedido e aí depois aparecem as águias. Enquanto que aqui no livro a gente tem um caminho um pouco mais. Que eu acho um pouco mais simples e mais lógico. É o Radagast. Ele acaba não sendo apresentado na Sociedade do Anel, mas ele tem ali a sua relevância. Por mais que não seja tão impactante no livro, sem ele o Gandalf ainda estaria preso dentro da Orthanc. É ele quem pede para o Gandalf ir para lá, e é ele quem espalha a notícia que o Gandalf foi para lá. Se não fosse por isso, a gente não teria conhecimento da traição do Saruman. Então imagina que a gente está tendo ali o Conselho de Elrond e eles convocaram o Saruman para ir para lá. Ouvir todas essas informações e depois repassar de alguma forma para o exército inimigo. Seria algo bem absurdo. Então, por mais que o atraso do Gandalf tenha sido uma má notícia pro Frodo, porque acabou causando todas as... Modo com Radagast, que tem uma erva boa. Pronto, comentários da Nayana, né? Ela tá ali repensando as águias indo pra Mordor, levando Frodo. Seria uma solução simplista, mas fatal. As águias não eram imortais, mas pra frente os Nazgûl estão com sua montaria alada que poderiam bater de frente com as águias, e elas poderiam sofrer o poder de Sauron. Provavelmente a demanda teria qualquer possibilidade. É verdade, sim. Vejo que a adaptação de Radagast pelo Peter Jackson foi bem parecida com a opção do Sauron na Lace. Minutos, Peter arrasou. Ele tem ali decisões que eu realmente provo bastante. Mas tem outras que eu questiono. Nossa, uma adaptação desse nível, então eu vou comentar para quando for. Mas, de qualquer forma, essa questão das águias é interessante porque, enfim, ó, como eu já disse, o pessoal faz muito bem pelo disso, só que a gente também não sabe a influência que o Emonel teria nas águias. Isso é o que não dá para considerar. São criaturas leais e tudo, mas
Até aí o Sirius também era bondoso, mesmo assim tentado pelo poder do Anel. A gente vê quanto que isso afeta o Bilbo até hoje, quanto que isso tem afetado o Frodo durante a jornada, e o Frodo passou bem longe tempo do que o Bilbo no Anel. Como é que a presença do Anel não afetaria as águias? Isso é algo que eu acho que é interessante a gente pensar depois. Ah, Valeria, com muita medo, tinha esperança de que eu não se ritme, né? Porque mandaram também uma águia pra ele. Eu não lembro. Chega nessa parte. comentar depois. Pô, quando a gente terminar a leitura, eu acho que é interessante a gente tentar ver algumas comparações entre o livro e o filme, porque tem muita coisa que muda. Por exemplo, eu acho que o filme todo natural, olha, eu chato também. Tem discordar de nós, se quiserem, mas nesses primeiros, pelo menos nesses capítulos de apresentação do personagem, ele é muito chato, é muito pessimista, ele tá questionando todo mundo, ele também é um então, é um personagem que aparentemente tu quem queria que a gente achasse uma pedra no sapato dos caras. Por último. A gente vai ver nos próximos cenários próximos daqui do jogo. No filme, o Shelby. Talvez seja que o ator é muito. Eu acho ele menos chato do que no livro. Ele ainda é bem chato. Mas, como posso dizer, as preocupações dele parecem ser muito mais genuínas do que realmente ele sendo chato. Por exemplo, todo o discurso que ele fala de que não é tão simples entrar em Mordor. Aquilo ali é algo que eu acho que é realmente o cara ficando preocupado. E é a interpretação do personagem que foi dada aí pra ele. Enquanto que, por exemplo, ele questiona toda a questão do Aragorn, é um pouco mais personalidade dele agindo. Essa pergunta aqui da Valéria, não sei se você ia valer. Será que as bestas aladas foram a corrupção das águias? Ah, não sei. E a Nani... Pode falar. A Nayana também faz outro comentário. Você acha? Eu acho que... sobre Boromir. Eu acho Boromir bem adaptado, mas muito mais influenciado pelo anel no filme. No livro ele fala no conselho, depois só quando tenta roubar o anel. Mas no filme, a todo momento, parece que ele espreita. É verdade, viu, Nayana? Mas é porque eu acho que as falas do Boromir no conselho acabam sendo um pouco mais pesadas do que o que acontece no filme. Até porque no filme o próprio conselho ele é bem reduzido, então eu acho que a gente não tem tantas oportunidades para o Boromir ser chato. Mas a gente tem oportunidades para desconfiar dele, para pensar que ele tá tramando alguma coisa, mas a gente não tem ele sendo especificamente chato. Isso, sim, e sobre as bestas aladas serem as águias corrompidas, aí eu já não vou poder responder. Mas é aquela coisa, pode ser, pode não ser, fica a critério da interpretação às vezes. Só que eu acho que não tem nenhuma resposta oficial quanto a isso. Tanto é que eu acho que as bestas aladas elas seriam ali outro tipo de criatura. Segundo a Lei Shawane, não é. Não são criaturas de corrupção das águias, não é isso, Laís? Tu quer dizer? Indo pelo achismo, a Nayana também acha que não. Parece mais replianas, talvez pseudo-dragões sem fogo. É, realmente tem um nexo aí. Isso aí, até porque a gente vê que existem dragões dentro da mitologia do Tolkien e não necessariamente eles vão ter a ver com fogo. Tem, por exemplo, lá no Silmarillion, um dragão bem específico que tem a ver com veneno.
Mas eu realmente acho que os Nazgûl não são exatamente corrupção das águias. Por mais que, sei lá, tem aquelas teorias de que os dinossauros evoluíram até virar a galinha, eu não tenho certeza se o mesmo vale para as águias. Então, no caso, que ser uma ave que vira réptil. Tem uma explicação aqui da Laís Shawane que fala o seguinte: ainda assim, eles reapareceram em formas ainda mais poderosas, não em corcéis, mas em bestas aladas para as quais os elfos e os homens não tinham nenhum nome conhecido. Eram seres antigos que haviam entrado no mundo antes do início da contagem do tempo. Embora tivessem bico e garra, essas montarias não eram pássaros, e nem mesmo morcegos. Eram seres serpentinos, como dragões, contudo mais velhos. Eles foram feitos por Melkor, o mestre de Sauron, nas covas sujas de Utumno, onde a serpente Kraken e outras criaturas vis e vulgares tinham surgido. Alimentadas das carnes dos orcs e crescido mais que qualquer outra criatura do ar, as bestas aladas levaram os Nazgûl alto e acima das terras com a velocidade dos ventos. Eita, menino, tá aí uma que eu não sabia. Interessante. Alimentar da carne dos orcs, imagina aí, porque tipo, eles eram da mesma laia e, nossa, maldade por cima de maldade aí, viu? É o único momento em que menos continua dando menos. Menos continua dando menos, é. É, porque matemática dá mais, só que aqui. Ah, sim, um ponto que eu acabei de novo esquecendo de destacar, que é justamente o sonho que o Boromir acaba tendo. Porque eu acho esse um poema bem interessante, porque ele revela um pouco também do enredo. Nesses capítulos que eu falo que eles são mais densos e mais importantes, que é o Conselho de Elrond e a Sombra do Passado, eles acabam sendo muito mais interessantes se você está relendo a história. Porque você percebe alguns detalhes ali que não estavam bem, bem nítidos na primeira vez. E esse poema eu acho que é interessante nesse ponto. O que que ele fala? Busca a espada partida. Em Eladris está por enquanto. Lá vai tornar-se medida, maior que de Morgul o encanto. Lá vai mostrar-se um alerta, da sina que próxima está. A ruína de Isildur desperta, e o pequeno se revelará. No caso, o Tolkien, ele não trabalha tanto com aquele conceito de profecia, que nem, por exemplo, na mitologia grega. Mas ele tem um pouco do conceito de destino e de previsões, de coisas que podem acontecer. Nada que ele dê um spoiler do que vai acontecer, mas é interessante a gente ver aqui que nesse sonho que o Boromir tem, que ele acaba ouvindo esse poema, a gente tem vários detalhes que vão ser revelados ao longo do capítulo. Por exemplo, busca a espada partida. A gente já sabe com quem é que está essa espada. E como ela foi parar em Ladris. Lá vai só tornar-se medida maior que a de Morgul o encanto. Lá vai mostrar-se um alerta da sina que próxima está. O que seria esse alerta? Justamente o fato do um anel está começando a ganhar mais poder ainda. Aí a ruína de Isildur desperta, que é o próprio anel, e o pequeno se revelará. Esse ponto aqui é o que mais confundiu todo mundo, porque não se dá muita importância para os hobbits. Mas acabou que foi justamente um pequeno que surgiu com a ruína de Isildur. Foi também um pequeno que encontrou e trouxe pra gente essa arma e, ao mesmo tempo, esse objeto que o Sauron tanto deseja. Então acaba sendo interessante. E tem vários trechos que são dessa forma. Lá na Sombra do Passado é cheio disso. Cheio de frases que só vão fazer muito mais sentido se você está relendo do que lendo a primeira vez. Tem mais algum comentário? Alguns comentários básicos aqui. Só um minuto. A Lai Shawane disse que na carta 211 tu fala um pouco sobre as bestas aladas também. Não é sobre isso, é isso. E aí falando sobre Faramir, e deveria ser Faramir aí para Valfenda, o sonho dele
o sonho foi dele primeiro. Vamos comentar de Faramir depois, gente. Cuidado. Faramir, ele é relevante. E tem uma curiosidade sobre ele que eu só posso dizer quando for aparecer dentro do texto. Eu achei que tu ia falar que ele era traiçoeiro. Mas a Valéria ainda falando de Faramir, imagina se Faramir tivesse participado da Sociedade do Anel. Talvez as coisas seriam diferentes. Provavelmente muita coisa seria diferente, diz a Nayana. E cada vez mais os pequenos vão fazer a diferença no livro, mas vamos discutir mais pra frente. Eu sempre, assim, agora pro meu comentário pessoal, eu sempre lembro de um livro, só que é Os Mistérios da Terra-média. Provavelmente a maioria de vocês não tenha lido, porque ele é um livro com teor cristão, católico, estudioso também de Tolkien, né, mas que seguiu também a fé de Tolkien. Ele fala um pouco sobre Valfenda, como a última casa amiga, que eu acho incrível essa referência. E também sobre os pequenos, né? Por que os pequenos fazem essa diferença? Por que eles foram escolhidos? À medida que a gente vai lendo o texto, a gente pode perceber várias partes e vários sinais sobre o porquê, né? Mas é nesse livro que eu acho incrível. Você percebe um pouquinho mais, que eu acho que não cabe aqui, senão seria uma longa discussão. E aí a Nayana diz, calma, Valdemiro. Só citei o que está nesse capítulo mesmo. Boromir que fala que Faramir sonhou algumas vezes antes dele sobre ir para Valfenda. Sim. Não se preocupe não, né? É porque é, esse aviso que eu dou, ele é muito mais pra mim mesmo do que pros outros, porque eu gosto tanto do Faramir e eu tô tão ansioso pra comentar dele que eu posso acabar soltando a língua sem querer. Que é um personagem que eu gosto muito, mas tem muita coisa pra falar. Que é isso, Valdeir. Agora, choquei com você. Mas enfim, as- de qualquer forma, eu acho que, pronto, eu acho que esse detalhe, pelo menos, ele não vai afetar o resto da leitura, porque não é bem um spoiler, é curiosidade extra do livro. O que acontece por o Faramir não participar do conselho de Elrond? Basicamente é porque, na época em que o Tolkien estava escrevendo o conselho de Elrond, o Faramir ainda não existia como personagem. Ele foi criado posteriormente. Então, é por conta disso. Originalmente, não era pro Boromir ter um irmão. Depois que o Tolkien decidiu que teria um irmão, ele alterou algumas coisas, mas ele não alterou muita coisa. Então, é basicamente essa explicação fora do livro para a gente ter essa situação. O Faramir realmente ainda não havia sido concebido como personagem. Mais tarde também vou falar de outro personagem que aparece dentro da história que não havia sido previamente concebido, mas isso é lá nas Duas Torres. Ô, Valéria comentando sobre o Aragorn, né? Isso foi até o comentário da nossa reunião passada que postaram, gente, eu pago muito mico, né? Não sei não, é tudo por esse clube. Que, inclusive, eu também falei isso, que acham que julgavam ele um vagabundo, né? E realmente, no livro ele meio que fala também que a aparência dele não ajuda muito, né? E só depois que ele vai se desvendando, assim, se revelando, o chamado dele, assim, né? E a gente tem que lembrar é, que a gente tem que lembrar que o Aragorn, a primeira vez que a gente vê ele limpo é em Valfenda. Porque antes disso, aparentemente, ele estava na banha há algumas semanas, viu? Porque não é fácil você vagar pela floresta. A gente só vê ele realmente limpo e Valfenda. Por isso que pessoas confundiam muito, dizer que a aparência dele tava ruim, enfim. Aí vai dar manhã nas não. Como caminheiro, a roupa dele, né? Pegava ali o pó e tal, e tinha aquela cor, talvez mais cinza, escuro. Mas ele tomava banho, ele tava, tipo assim, na floresta tinha chuva, ele podia tomar banho de chuva, tinha os rios. Com certeza, ele só não tinha muitas mudas de roupa. Mas com certeza ele era uma pessoa limpinha, gente. Ele sujava a bota e não o pé. Tem por que esse preconceito contra o Aragorn? Não, mas é Não acho. porque a aparência é porque é construído pra gente realmente achar que a aparência dele não é muito boa. Justamente porque a gente tem a mesma. É pra gente ter desconfiança dele, porque os hobbits estão tendo desconfiança. Frodo não acha que seja uma pessoa tão boa. Tanto que, inclusive, se eu não me engano, no filme, ou talvez nos capítulos passados também,
um dos pontos que leva o Frodo a acreditar que o Aragorn é realmente genuíno é o fato do Aragorn não ter uma boa aparência. Ele fala, um servo do inimigo teria uma aparência melhor, pra tentar enganar a gente. Ele burlava banho. Que isso, Igor? A Laís comentando, será que tinha sabão na Terra-média? Eu acho que eles tinham alguma coisa pra substituir, sabe? Se não era sabão, era pedra mesmo, porque o povo diz que antigamente, pra arrancar a sujeira da roupa, você tacava na pedra. Olha, gordura. Meu Deus, deixa Sabão é feito de gordura, gente. eu lembrar dele rei, limpo, cheiroso. Mas ainda não, Então, ele ainda não, por enquanto ele é só descendente ali, pode acontecer alguma coisa, mas por enquanto ele ainda é só o guardião que tá ali. Mas enfim, só um comentário que eu queria fazer, voltando ali ao comentário que a Nayana tinha feito. E cada vez mais os pequenos vão fazer a diferença no livro. Isso eu acho que é uma das mensagens mais importantes que o Tolkien tem ao longo da obra. É o fato de que os pequenos acabam tendo uma relevância muito grande. As pessoas que justamente são ignoradas, que estão ali fazendo só o seu trabalho em silêncio, acabam tendo uma relevância muito maior para a história inteira, para a movimentação da roda do tempo, do que os nobres, do que aqueles que têm grandes nomes acabam muitas vezes tendo. Então é interessante esse fato. Os pequenos são os que acabam fazendo a maior diferença. Isso não está só no Senhor dos Anéis. A gente vê isso, por exemplo, nos livros que a gente já leu. Lá no Hobbit, se não fosse pelo Bilbo, por um detalhe mínimo, o Smaug ainda estaria na montanha. Porque é o Bilbo quem descobre o ponto fraco. E é por causa do Bilbo comentar desse ponto fraco ali junto com os anões que o pássaro descobre e o pássaro vai até o Bard e aí o resto você já sabe o que acontece. É, lá no Silmarillion, na história de Beren e Lúthien, inclusive a primeira citação publicada a Beren e Lúthien que a gente tem é justamente no Senhor dos Anéis, quando o Aragorn canta a canção. É justamente o Beren, o humano, que consegue fazer o trabalho ali que exércitos de elfos não conseguiram. Ele consegue tirar a Silmaril da coroa de ferro do Morgoth. E aqui eu tô comentando coisas que a gente já leu, né? Então tem esse ponto. Claro, houveram ajudas, houveram influências, mas no fim, acaba que os pequenos, eles realmente, aqueles que são ignorados, acabam sendo muito mais. Acabam, às vezes, tendo muito mais relevância do que grandes nomes da nobreza. No caso do Silmarillion, a nobreza seriam ali os elfos, em O Hobbit, a nobreza, tecnicamente, seria ali o Bard ou os anões, e aqui, de novo, né? Justamente é por causa de dois pequenos que o anel acaba é, indo parar em Valfenda. Porque, de novo, imagine que a gente não tem Bilbo e a gente não tem Frodo. Se a gente não tem Bilbo, o Gollum ainda teria perdido o anel ali naquelas cavernas, ou ele teria encontrado, ou teria sido achado por algum orc. E aí, pra onde que a gente vai a partir daí? Então, tem esses detalhes pequenos, ele realmente tem uma diferença muito grande. os comentários aqui. Imagina a cara de Elrond vendo esse namorico da Arwen, toda princesa e Aragorn parecendo um mendigo. E a gente tem que lembrar, assim, que, entre aspas, né, Aragorn foi criado lá por Elrond, né? E aí depois ele se torna, entenda, virar um mendigo e deve ter ficado arrasado. Valéria disse, mas a Lúthien ajudou ele era filho de uma Maia. E ela era filha de uma Maia. O Anderson, Lúthien é mais importante pra mim nessa realização da busca nas Silmarils. Falando de Beren e Lúthien, né? Ei, Beren. Sim. Olha, eu realmente concordo que a Lúthien, ela acaba tendo uma relevância muito grande dentro da história, mas é aquela coisa, o Beren é aquela pedrinha que começa a avalanche. Do mesmo jeito que o Bilbo, não é o Bilbo quem mata o Smaug, mas é o fato dele descobrir o ponto fraco que acaba causando a morte do Smaug lá na frente. Se não fosse o Beren tendo encontrado a Lúthien,
Primeira coisa, a Lúthien ajudou basicamente porque ela estava apaixonada pelo Beren, queria ali queria lhe ajudar ele a cumprir essa missão suicida que ele acabou aceitando. Mas quem teve a ideia foi realmente o Beren. Então os dois eu acho que eles têm relevância na história, por mais que realmente a Lúthien seja de vital importância. Ela é a minha personagem favorita ali de dentro do Silmarillion, então eu não vou questionar a importância dela. É só porque o Beren, ele é o início. É aquela pedra que tacam pra começar a avalanche. Sim, com certeza. A Valéria tem um comentário a fazer. Valéria? Gente, é porque outro dia eu tava vendo o Tolkien tal sobre o Aragorn e a Arya, que ele se vira a primeira vez lá em Lórien, por algum motivo o Aragorn passou por lá e ela morava mais na avó, né? Aí, depois disso, ele achava que ela era a Lúthien, chamou ela de novo. Enfim, aí ele pensou que seria a mesma cena do Beren e Lúthien dele e tudo mais, e depois ele foi conversar com a Aragorn, e ele foi contra, assim como Singol foi contra, e ele ainda disse que mesmo se ela perdesse a imortalidade, que ela não casaria com qualquer ok, né? Resumindo a história, porque eu não tô com a cabeça muito, a memória muito boa ultimamente, não. Obrigada, Valéria, pela participação. Eu ia comentar isso mesmo, né? No livro vai falar mais na frente sobre o encontro da Harwin com o Aragorn. O que é uma história também bem interessante. E tem vários detalhes que a gente pode discutir depois. Principalmente os paralelos com a história de Beren e Lúthien. Porque é algo que influencia bastante. Beren e Lúthien foi ali uma das uniões entre elfos e humanos que acabou dando certo dentro da história. E tem um início bem complicado, porque a partir do momento que o Thingol descobre toda aquela situação, ele se torna o personagem mais chato do Silmarillion e o mais hipócrita também. Tô sendo um pouquinho pesado com ele, mas enfim. De qualquer forma, isso vai ter relevância mais na frente. E, de novo, eu tenho que comentar a questão de adaptação. Dava para eles terem feito algumas referências dentro do Hobbit e essa talvez fosse uma delas. Depois eu vou conferir com as datas para ver se era possível fazer alguma referência ao encontro da Arwen com Aragorn dentro do Hobbit, mas eu imagino que sim. Eu não afirmo porque eu não tenho certeza. Pronto. Comentários, pessoal, deixem aí no chat, a gente já tá quase finalizando o nosso clube, mas o Valdeir ainda tem slides aí? Não, eu queria focar a reunião de hoje mais no debate mesmo, então não fiz tantos slides, só alguns ali para pontuar algumas situações mais que eu achei mais destacáveis dentro da história. Mas é isso, por enquanto. Mas alguém tem algum comentário a fazer? Alguém queira discordar de mim? Eu gosto quando as pessoas fazem isso. Não, olha, minha gente. Pronto, Valdeir, tu queria colocar mais alguma coisa? Bom, acho que em resumo é isso. Porque o capítulo Muitos Encontros e o capítulo e o próximo capítulo, que é o Conselho de Elrond, eles são capítulos de muito conteúdo, mas eles não têm muita, como posso dizer, não tem muita ação dentro deles. É basicamente as pessoas se reencontrando, conversando e se preparando para o que está por vir. É quando a gente finalmente tem ali um período de, como posso dizer, calmaria antes da tempestade, que é essa sensação que passa esses 10 capítulos. No primeiro a gente tem o descanso, no segundo a gente tem as discussões e finaliza ali com a articulação para o que está por vir.
Pronto, gente. Então é isso, né? Acho que foi muito boa a nossa discussão. É boa a nossa participação, a nossa interação, até para assimilação do conteúdo, assim, é o nosso momento de lazer, mas também de aprofundar o nosso conhecimento, né? É, Então, nós vamos finalizar por aqui. Aí vocês, quando forem fazer postagens, né, dos prints, marquem a página para divulgação. Também daqui a 15 dias será o nosso reencontro, né? Espero que vocês possam ler os capítulos, que já vai ser o capítulo 3 do livro 2, para a gente fazer esse debate, tá bom? Motivem também a galera lá no grupo para participarem como vocês participaram. E nós também queremos agradecer a presença de cada um de vocês, o tempo, os comentários. Com certeza são vocês que fazem o nosso clube, tá bom? Então acho que é isso. Tenham todos uma boa noite, bom final de semana e uma excelente leitura. Pra todo mundo. Continuem lendo Senhor dos Anéis e que vocês vão aproveitar muita coisa, viu? Isso mesmo, tá bom? Mais comentários no sábado, daqui a 15 dias a gente faz, tá? Boa noite, pessoal. Até mais. Bom descanso para vocês. Futuro, pessoal.